A situação entre os Estados Unidos e o Irã, olha, chegou num ponto extremamente complicado. É um impasse cheio de declarações que não batem, uma tensão que a gente sente no mundo todo. De um lado, parece que tem uma negociação rolando, do outro, negações diretas e ameaças bem claras de um conflito. Então, vamos tentar entender as peças desse quebra-cabeça. E para a gente ter uma ideia do nível da tensão, basta olhar as palavras do então presidente americano. A ameaça não podia ser mais direta, né? E ela já dá o tom de um confronto onde os riscos para a estabilidade da região e para a economia do planeta são gigantescos. A nossa análise aqui vai passar por 5 pontos essenciais, ok? Primeiro, a guerra de narrativas entre os dois lados. Depois, os custos, tanto militares quanto econômicos. Em seguida, as jogadas estratégicas dos outros países na região. Vamos ver também as rachaduras que isso está causando nas alianças ocidentais e, por fim, os possíveis cenários para o futuro dessa crise. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma verdadeira guerra de informação acontecendo. O que cada lado fala em público mostra uma desconexão total. E é justamente aí que a gente começa a entender por que parece tão difícil chegar a um acordo. E aqui está o centro da confusão. Os Estados Unidos dão a entender que as conversas estão avançando, que tem um lado iraniano mais razoável negociando. Já o Irã bate o pé e nega tudo. Diz que nem sequer existe negociação direta, só recados com exigências que eles consideram impossíveis. Então, ou a comunicação está completamente quebrada, ou um dos lados está usando a desinformação como uma arma estratégica. Agora, o que é bem interessante aqui são as exigências do Irã. Elas mostram o tamanho do buraco que separa os dois. O Irã não quer só garantia para o seu programa nuclear e de mísseis. Ele quer dinheiro, uma reparação financeira e que os Estados Unidos e Israel admitam a culpa. São termos que, politicamente, é quase impossível imaginar Washington aceitando. O contexto aqui é fundamental. Essa crise toda esquentou para valer em 2018, quando os Estados Unidos saíram sozinhos do acordo nuclear. A desculpa americana, na época, que o acordo dava dinheiro para o Irã, que por sua vez financiava seus aliados na região, ameaçando Israel. A expectativa lá no começo era de um conflito rápido, mas isso se mostrou totalmente fora da realidade e agora a gente vive nesse impasse com ameaças constantes e sem um fim à vista. Beleza. Vamos sair um pouco da retórica e ver como isso se traduz em números e tropas no terreno. Porque o custo desse impasse não é só diplomático. Ele tem um peso bem real, tanto para a economia mundial quanto para os militares envolvidos. A economia global, claro, pressiona por uma solução. Qualquer instabilidade ali no Golfo Pérsico faz o preço do petróleo disparar. Isso gera inflação, o que força os bancos centrais do mundo todo a subirem os juros. Sabendo disso, o governo Trump já até avisou que os aliados do Golfo vão ter que ajudar a pagar a conta pela segurança na área. E militarmente, um número que salta aos olhos é este: 50 mil. 50 mil soldados americanos mobilizados no Oriente Médio. E não é qualquer tropa, não. Isso inclui unidades de elite, como a 82ª Divisão Aerotransportada, que é treinada exatamente para operações de invasão e captura de alvos estratégicos. Mas o que significa esse número 50 mil na prática? Para a gente ter uma perspectiva, é um número grande, com certeza, mas é muito menor que os mais de 500 mil de soldados no Vietnã ou os quase 1 milhão no Iraque. Isso já nos dá uma pista importante sobre qual pode ser a estratégia americana. Então, o ponto crucial é este: 50 mil homens não é um exército de invasão para ocupar um país como o Irã. A estratégia parece ser outra. Parece ser uma espécie de diplomacia na base da força. Fazer operações cirúrgicas, tomar ativos importantes, como as Ilhas Karg, por onde sai quase todo o petróleo iraniano, e usar isso como um trunfo, uma moeda de troca, para forçar o Irã a negociar nos termos dos Estados Unidos. Claro que esse conflito não é só entre EU e Irã. Tem muito mais gente nesse tabuleiro. As outras nações da região estão se mexendo, e as ações delas podem tanto piorar a situação quanto ajudar a encontrar uma saída. Israel, que a gente sabe que é um ator central ali, está com o pé bem atrás. Fontes da própria imprensa israelense dizem que o exército não está muito afim de se meter numa guerra terrestre. O país já está com seus recursos militares bem divididos, atuando na Síria, no Líbano, em Gaza, e ainda tem debates internos sobre o serviço militar obrigatório. E aí surge uma figura, digamos, inesperada: o Paquistão, tentando atuar como mediador. Como o país tem boas relações com o Ocidente e também com a China, ele está tentando usar a sua posição única para organizar conversas entre as potências regionais e buscar uma solução que evite um confronto direto. Já a Arábia Saudita, bom,
Eles foram espertos. Se prepararam para algo assim há décadas. Para não dependerem do Estreito de Hormuz, eles construíram um oleoduto gigante que leva o petróleo direto para o Mar Vermelho. E isso dá ao reino uma válvula de escape fundamental se o estreito fechar. É uma vantagem estratégica que o Irã, por exemplo, não tem. Agora, vamos olhar para a Europa, porque essa crise com o Irã não está só lá no Oriente Médio, não. Ela está expondo e aprofundando uma rachadura bem séria dentro da OTAN. Essa resistência europeia está ficando cada vez mais clara. A Espanha, por exemplo, simplesmente negou o uso de bases e fechou seu espaço aéreo para aviões militares americanos. Na Alemanha, a situação é ainda mais complexa. O partido AfD, que tem apoio de cerca de 30% da população, está exigindo a expulsão de todas as tropas americanas do país. E a reação em Washington a essa falta de apoio é de frustração total. A fala do Marco Rubio mostra bem um sentimento que cresce por lá. Se os aliados não colaboram em momentos de crise, talvez a própria estrutura da OTAN, esse pilar da segurança do Ocidente desde 1949, precise ser rediscutida. E esse gráfico aqui mostra o tamanho dessa mudança política na Alemanha. Não é um movimento pequeno, marginal. A gente está falando de um partido que representa quase um terço do eleitorado, defendendo abertamente o fim da presença militar americana, que é um pilar da segurança europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é enorme. E, finalmente, quando a gente junta todas essas peças, as ameaças, os custos, o xadrez regional e as alianças rachadas, a gente chega a um ponto de ebulição. A panela de pressão está no limite. A pergunta é: o que acontece agora? A grande questão que fica no ar é qual dessas forças vai prevalecer. Será que os esforços de mediação, como os do Paquistão, vão dar em alguma coisa? Ou a gente vai ver uma escalada militar, talvez por um erro de cálculo de algum dos lados, ou, quem sabe, serão as pressões econômicas que vão forçar todo mundo a sentar e fechar um acordo. O equilíbrio é extremamente delicado, e a resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro da região, mas o jogo de poder no mundo todo.